Olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Língua Culta Podcast. Meu nome é Clinton Manuel. Eu estou com um convidado muito especial. Eu trago para vocês hoje, aqui nesse episódio do Língua Culta, Dias Neto, que para mim é o escritor do reino animal, como o Oliver diz, né? Escritor veterinário. Mano, como é que estás? E para já, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado pelo tempo que estivemos aqui e quero me desculpar também já pelo atraso, mas nos diga como é que estás? Estou bem, graças a Deus. Estou naquele clima, né? Estamos agora há 5 dias de lançamento, correria para entrevistas, mas está tudo tranquilo. Nos diz algo, o que há de especial ou seja, o que de especial talvez não seja a palavra que eu queria usar, o que há de significado, talvez seja isso, qual é o significado por detrás dos animais que tu abordas nos teus livros? Tens o porco, tens o camaleão, o cão. Tem o cão. O cão agora, assim, então queres nos explicar o que está por detrás desses títulos assim? Porque eles acabam também, se calhar, né? Eu não sei, eu tive essa impressão, eu chamo de gatilho, porque isso faz com que as pessoas também, aqueles que nunca te leram, faz com que ganhem o interesse e a curiosidade de lerem também as tuas obras, os teus textos. Será que foi a pensar também nisso? É a pensar nisso. Na verdade, essa ideia vem até do jornalismo, né? Ok. Eu acompanhei um debate onde se falava do título. O título desse importante, o leitor deve ter contato com o título e logo tornar-se interesse. E na altura, nesse debate, falava-se do Violado em Concerto. Ok. Um título jornalístico. Tem-se dito que esse é o melhor título de uma matéria jornalística portuguesa. Violado em Concerto. Violado em Concerto. Tipo, está disponível? Penso que sim. O pessoal que faz jornalismo sim, fala muito desse título. Eu faço jornalismo, mas nunca tive contato com esse título, né? Antes. Eu já ouvi o Afonso Quintas a falar muito desse título. Acho que Luís Fernando também fala muito desse título. Violado em Concerto. Mas tu estás há quase, quer dizer, já vai uma década, né, que tu vens escrevendo? Ainda não. Não? Ainda não. Até a biografia eu diz que é quase uma década. Levar a sério em 2015. Ok. Então estamos há 8 anos. Sim, 2 anos. Pronto, 8 anos é quase uma década. Certo. Certo. Então, mas como é que tem sido esse exercício da escrita quando tu olhas, por exemplo, há 8 anos e para cá, como é que tu vês a tua evolução enquanto escritor mesmo? Bem, eu voltava ainda rapidinho à questão dos animais. Ok. E, geralmente não é muito pensando nos animais, mas é nessa coisa do título, né? Título que traz curiosidade. Porque são livros de contos. Sim. Quer este como o outro, e só selecionamos apenas um dos contos para dar título. Ok. Na verdade, esta ideia até de ser o Cão Cidadão foi mesmo do Luef no sentido de fecharmos a trilogia animal. Já que temos aqui um Cão Cidadão, vamos fechar a trilogia. Começou com Porco, Camaleão. Como é que tem sido? Eu também... Sim, pronto, devo dizer que eu também entrei com sorte para esse universo literário. Por exemplo, o primeiro texto que eu publico, que eu envio para um jornal, foi publicado. Quando eu vejo que outras pessoas... Depois era José Luís Mendonça, o editor. Mais rigor aí, também exige mais rigor. Sim, né? sim. Mendonça é muito rigoroso. Então eu também acho que entrei com uma certa sorte. Eu acho que já publiquei em quase todos os jornais, né? Mas agora estás a escrever para o jornal Metropolitano. Sou residente. Ok. Sou residente. Mas calma, tu... estou lá ao lado dos mais velhos, né? Onde é que a tua biografia tem formação em Secretariado Executivo e Comunicação Empresarial pela antiga Faculdade de Letras. Certo. Mas tu trabalhas como jornalista também? Não. Ou só desenvolves temas para jornais? Só desenvolvo temas para jornais. Mas agora, com a questão da carteira ética, estou proibido de escrever matéria noticiosa. Sim. Eu tenho de escrever só opinião ou crônica, né, como tal.
Mas como é que te sentes assim, tipo, dizerem que estás proibido de fazer isso? Tipo, de escrever matéria noticiosa? Não, é um desafio. É um desafio que para mim vai exigir um bocado mais, né? Yeah. Por exemplo, mesmo escrever para a cultura, eu próprio não tenho aquela liberdade que tenho, por exemplo, a escrever para o país. Exato. Então eu tenho de me arrojar. Yeah. Esse é o termo certo. E como é que tu encaras a escrita? Por exemplo, há pessoas, né, que, principalmente aqueles escritores que têm passagem no jornalismo, como, por exemplo, José Eduardo Agualusa, mas qual escritor? Tem vários escritores que têm passagem para o jornalismo. Sim, tem vários escritores que têm passagem para o jornalismo, e muitos defendem que a escrita é um ato político para eles. Essa é uma frase muito forte. A escrita é um ato político. Tu consegues te enquadrar nessa vertente, porque tu lançaste recentemente, né, a tua última obra foi O Camaleão Executivo. Aquilo já chama a atenção. Caramba, um camaleão executivo. A escrita é para ti também um ato político? É uma forma de fazeres política por meio da escrita? Pronto, eu reduzia um pouco, né? Uma forma de fazer cidadania. Ok. Cidadania. Por meio da escrita? Por meio da escrita. Sim, mas como é que tu procuras fazer isso? Como é que eu procuro? Trazer, não sei se o Clinton conseguiu dar uma olhada. Eu só tive contato ontem com o livro. Ok. Só tive contato com o livro. Ainda não consegui ler. Vou ler para quando tivermos a conversa lá na apresentação, podemos discutir sobre ele. Ok. Yeah. Mas a ideia é trazer aqueles assuntos que, para o livro, né, que normalmente a sociedade não dá espaço para discussão. Yeah. Eu aproveito-me do livro. Por exemplo, agora temos agora essa aproximação com algumas escolas, né, na sala de aula e os clubes de leitura. Então ali já conseguimos discutir os assuntos que você de outra forma não teria como discutir. Yeah. Aproveitas trazer mesclado no livro. Certo. Porque nós estamos a falar também de um país que censura os escritores. Que censura a escrita. Sim, a escrita. Sobretudo quando a escrita vem com um pendor assim, mais de intervenção social e nem para libertar mentes, porque a escrita em si tem esse pendor, tem esse fenômeno. Sim. Mas agora, qual é a análise que tu fazes sobre a condição da escrita em Angola? Tu sentes que a escrita tem sido politizada, será? Pronto. Porque eu falo isso mais em função mesmo dos títulos dos teus textos, por exemplo, A Queda do Cão Cidadão. E eu, na verdade, Caramba, esse título aqui. E eu, na verdade, devo ser o primeiro a reconhecer que no capítulo literário existe uma certa liberdade. Para não dizer que existe liberdade. O que não há, por exemplo, para aqueles que escrevem, por exemplo, artigos de opinião, para os jornais, por exemplo, não têm a mesma liberdade que nós temos na escrita. Eu escrevi O Cão Cidadão, sou funcionário público. Pode falar. E chegamos, inclusive, a fazer uma apresentação do livro na instituição para a qual eu trabalho. Sim. Há ainda algumas pessoas, né? Pronto, que não aceitam, porque também tive muitas barras, muitas portas fechadas. Cheguei a uma porta de uma rádio para entrevista, quando me perguntaram qual era o livro, o título, não vai ser possível. Pelo título? Pelo título. Quer dizer, jogaram o livro pelo título. Pelo título. E eu disse que não, mas eu fui entrevistado pela Rádio Nacional. Pronto, e aqui agora um vivas para o programa Palavras e Textos, porque voltaram a convidar-me para falar sobre este livro. Eu disse, não, fui recebido pela Rádio Nacional. Essa rádio que me barrou era do grupo RNA. Disse, não, ali. Aqui também tem outras leis. Sim. Quer dizer, eles pertencem ao mesmo grupo, mas a legislatura, sei lá, as investiduras são diferentes. Não, eu acho que ali já é uma questão da coragem, né? Da interpretação do realizador. Nós passamos também num programa de televisão, gravamos,
Mas ele já estava com... Gravamos, mas ele já estava com reticências. Esse título. E a gravação depois acabou por não passar. Sério? Como? Sim. Fizeram um programa televisivo. Gravamos. Mas não foi ao ar. Não foi ao ar. Pronto, ao longo da gravação, os primeiros contactos, ele mostrou aquela apreensão. Esse título, o problema está no título. Conta lá o que o livro diz. Eu conto, mas o programa não saiu. Foi gravado, mas não passou. Olha, eu acho essa pergunta meio absurda. Pedir que o autor conte, tipo, explique o seu livro. Certo. Como é que te sentes quando recebes essa questão? Quando alguém te pede para explicar o que é que o teu livro diz? Isso é constrangedor. Sim, é constrangedor. Porque aquela coisa... E depois a escrita tem uma coisa, né? Tu escreves, mas o sentido às vezes que o texto ganha não é a tua ideia inicial. E também, depois de eu ler o livro, né? Tu vais me contar o que é que o livro diz. Depois de eu ler o livro, eu adquiro uma outra impressão daquilo que o livro está a dizer, algo totalmente contrário daquilo que você me disse. Talvez você exagerou, talvez você menosprezou, mas eu acho muito perigoso quando leitores pedem aos escritores para explicarem o que é que as suas obras dizem. O Jeremias diz, tem uma nota dos livros, um dos livros de Jeremias traz uma nota em que ele diz: os que leem têm mais medo do que os que escrevem. Isso é uma afirmação forte. Muito forte. Os que leem têm mais medo do que os que escrevem. Então, em função do nosso sistema político, né? A nossa história também. Tanto é que há um grupo que foi preso porque estava a ler, né? Imagina. E na capa daquele livro vem mesmo já esse livro em ditaduras pode levar-te à cadeia. Do Hermes, né? Como é? Jenny Sharp. Da ditadura à democracia. Na capa vem mesmo. Este livro em ditaduras pode levar-te à cadeia. Quer dizer, estamos a falar já de um sistema que não é só nacional. Sim, as ditaduras são... É universal, uma coisa mesmo do livro. O livro por ser um produto... O livro, a escrita, né, é uma intervenção política, social. Ela acaba também sendo politizada e muitas vezes marginalizada. Então, mas agora, o evento está marcado para o dia 28. Sim, já na quinta-feira. 28 de setembro, na União dos Escritores Angolanos, certo? Certo. Qual é a tua relação com a Palavra e Arte? Esse é o terceiro livro que tu lanças com eles. É o segundo. Mas tu participaste na... Eu participei numa antologia digital. Ok. Como é que é? Agora foge-me o título. Crônicas Tão Brancas de Azul. E aliás, o texto que eu disse que publiquei no jornal, que passou pelo crivo de José Luís Mendonça, havia sido publicado dias antes no Palavra e Arte, na altura apenas site, né? Era um site, começou com um site. Então eu tenho essa relação com a Palavra e Arte. Eles realmente têm feito porque era o meu primeiro texto fora do meu Facebook, porque eu publicava algumas coisas no meu Facebook. O primeiro espaço fora do meu Facebook foi a Palavra e Arte. Então podemos concluir que eles estão nas bases para a tua afirmação enquanto escritor. Ou seja, enquanto escritor publicado, vou dizer assim. Será? Sim, temos essa tem esse mérito, né? Na minha carreira, né? Mas antes disso, tu já havias ganhado Ganhei depois. Com o taxista, será? Com o taxista. Você ganhaste ou depois? Depois, um ano depois. De ter sentado para a Palavra e Arte? Sim, um ano depois. Mas como é que é a cena aqui dos prêmios em Angola? Me expliquem, mano. Porque muita gente faz críticas sobre a exigência da angolanidade. Eu não cheguei a ler o taxista, infelizmente. Mas como é que funciona aqui os prêmios? Porque eu estou a perguntar isso a uma pessoa que já ganhou um prêmio. Certo. Então, qual foi a tua experiência? Qual foi o prêmio? Lembra-me só qual foi o prêmio? Prêmio Azul. Azul, ok. Mas depois ganhei o Sagrada Esperança. Também vamos falar dele. Das polêmicas, né? Qual foi a experiência desses dois? Bem, infelizmente eu fui o último vencedor do Prêmio Azul. Depois de mim
O prêmio foi extinto. O prêmio foi extinto, estranhamente, né? Porque era suposto, nesta era de novo país, o prêmio manter-se, porque a ideia dos promotores era estimular o mérito e estimular a criatividade dos funcionários, porque aquilo é reservado para uma instituição. Ok. Mas infelizmente nesse novo tempo em que estamos a fazer novo país, o prêmio foi extinto. Eu acho que ali, embora o júri tenha sido na altura o escritor Carmo Neto, enquanto presidente da União, eu acho que ali eles não eram muito rigorosos quanto à questão da angolanidade. Estás a falar do Prêmio Azul? O Prêmio Azul. Ok. Penso que aí não havia grande rigor, porque o prêmio também só teve 2 vencedores, só teve 2 edições. Sim, a primeira edição foi poesia, escapa-me agora o nome do vencedor, mas este livro, curiosamente, e depois a instituição que organizava o Prêmio Azul, pronto, porque não deve ter-se apercebido, o primeiro vencedor depois foi ganhar o António Jacinto. Ok. Sim, porque a obra dele não foi publicada. Não? Não. Eu ganho e depois ganho o Sagrada Esperança. Quer dizer, eles, como não deram seguimento ao projeto, nem acompanhavam os vencedores, não conseguiram ter ideia do quão importante era aquele prêmio. O Prêmio Azul. O Prêmio Azul. Yeah. Sim, porque o primeiro vencedor depois ganhou o António Jacinto e eu depois ganhei o Sagrada Esperança. Não, isso de fato é uma coisa interessante. Muito Como é que interessante. nas 2 primeiras edições Muito os 2 interessante. vencedores ganham dos maiores prêmios que temos aqui? Sim, muito interessante. Mas eles não... Prontos. Sim, mas como é que foi a tua experiência no Sagrada Esperança? No Sagrada Esperança... Bem, o Sagrada já é mesmo do Ministério da Cultura, né? Yeah. Então o Instituto das Indústrias Criativas, que é o INIC, a organizar, mas quem está aí é o Ministério da Cultura. Pronto, isso devia também levar as pessoas a refletirem um pouco, né? Porque o Ministério da Cultura é governo e o governo tem a sua orientação. Qualquer governo, independentemente que seja este nosso governo que nos faz lamentar muito, mas todo governo tem uma sua orientação. Yeah. E aí ele define a linha, né, que ele quer. Ainda assim, não é verdade que também só passa angolanidade. Não? Não é verdade. Tens algum exemplo que tenha sido diferente? Prontos. Devemos entender a angolanidade como tudo que nos remete a Angola, né? Traços, né? Traços tradicionais, essas coisas assim. Se for nessa linha que eu digo mesmo que não é verdade, porque o prêmio que ganhou depois de mim não tem nada a ver. Ok, não tem nada a ver com a angolanidade. Bom, se entendermos aquela questão do autocarro, ele traz a questão do bairro, este livro que ganhou, traz a questão do bairro, aquelas conversas do autocarro, as conversas das lanchonetes. Isso é angolanidade. Isso é angolanidade, na verdade. Mas naquela ideia, porque há pessoas que também só falam, nossa, tu tens que falar de Zua, de Mucua. As pessoas quando reclamam também dizem quer dizer, isso. então quando reclamam, quer dizer, alguns entendem que a angolanidade estão a falar do tradicional. Zonas rurais tradicionais. Certo. Não é nada disso. Mesmo o livro do mais velho até o mais velho, o Fragata de Moraes, ganhou Xindunguices. São contos, 5 contos. São todos urbanos. Ok. Sim, daqui da Ilha de Luanda. Não, isso também é angolanidade. Eu estava a fazer essa pergunta, por exemplo. Imagina que eu escreva um romance a retratar mas agora, Wall Street. Não, mas essas pessoas... Não, ali seguramente não vais ganhar. Imagina. Então estou a escrever o logo de Wall Street. O júri segue um regulamento. Exatamente. O regulamento fala do agradecimento da cultura nacional, contributo para a riqueza da língua portuguesa. E quem está concorrendo deve... Sim, cumprir isso, mas isso também não... Deve ter atenção. Não é um fator que inibe os escritores. Para aquele prêmio. Nós estamos a falar de um prêmio. Não, mas é que em geral os prêmios todos são quase assim. Não acho. O Moçambo, por exemplo, não é, por exemplo, adepto da angolanidade. E ele ganhou o António Jacinto. É com Mulher Infinita, né? Sim. Mas Mulher Infinita tem traços de angolanidade, não?
acaba sempre tendo. Porque eu também não estou a ver um escritor angolano. Sim, aí também tem esse fator aí, porque... A não ser que consiga, como o PPT lá fez, escreveu o de Berkeley, terrorista de Berkeley, totalmente. Sim. Então, porque... O Luís Fernando também escreveu o João Quiomba em Nova York. O enredo também é todo lá. A cena. Olha, mas isso percebe-se, porque estamos a falar, afinal de contas, nós somos angolanos. Nós somos angolanos. E a escrita também, às vezes, acaba a ser um pouco sobre nós mesmos. Certo. Porque nós não podemos escrever algo, por exemplo, de outro universo, algo totalmente, tipo, 100% desconhecido da nossa realidade. Isso seria quase impossível. Seria quase impossível. Pode haver uma exceção, mas é 1000 em um. Então, eu penso que a angolanidade não devia ser uma coisa que devia incomodar os escritores, principalmente os novos escritores. Mas tem excluído por falta de angolanidade? Quer dizer, do que o júri, por exemplo, não falou disso. Do que eu já ouvi. Essa última edição. Não, claro que o júri não vai falar, mas eu já ouvi muita gente a reclamar que o fator angolanidade faz com que muitas obras, boas obras, bons romances, boas novelas, bons contos, não sejam vencedores dos grandes prémios aqui. Né? Eu acho que depois temos que saber quais são esses romances que não passaram e depois publicados estão aqui, grandes romances. Tem que saber. Por exemplo, né? Eu não sei se o Jeremias chegou a concorrer. O livro do Jeremias não tem nenhum traço angolano. Tem a África, ele fala sobre o Ruanda, não sei o que. Não, ele não concorreu. Ele concorre com outro. Ele concorre com outro que também tive o privilégio de ler. Mas é sobre Angola. Ok. É sobre Angola, aquele livro. E já O Vento da Destruição é uma coisa sobre o genocídio no Ruanda, imagina. Mas também é sobre Angola. Mas aquele livro... E eu te falei do livro que ganhou depois de mim, falei-te do outro livro do Mais Velho Fragata. Tem um livro do Mexins, Adriano Mexins. Ok. Ganhou Sagrada Esperança. O caso dos Poirilampos. O que acontece é questão dos júris, né? Há júris mais comprometidos com o governo, com o partido. Mas tu podes ter a sorte de encontrar um júri que não tem esse compromisso. Vai seguir apenas a arte. Sim, e a importância do texto. É verdade. Sim. Diz-me uma cena. Aqui o nosso ouvinte, o Arcanjo Smith, deixou uma pergunta. Ele pediu que tu fizesses um top 5 dos escritores dessa nova geração. Tipo, os escritores que tu consideras esses manos estão a trabalhar a sério mesmo. É para fazeres ou seja, escritores de relevância da antiga geração, né? Um top 5. Quer dizer, ao total é 10. 5 da antiga geração e 5 da nova geração. Eu me revejo muito. Eu acho que bebi muito das crônicas, porque eu fui sempre um bom leitor de jornais. Sobretudo o Jornal de Angola, traziam aqueles artigos de opinião. E quando eu, por intuição, comecei a escrever, eu senti traços na minha escrita do mais velho. Agora. Onofre, o que escreveu A Casa Velha das Margens. Calma. Dos Santos. Arnaldo Santos. Sim. Eu senti isso. E depois, já querendo fazer carreira na escrita, fui seguindo Luís Fernando. Então, essas pessoas para mim são no meu top 5, né? Luís Fernando, Arnaldo Santos, Pepe Tela, o incontornável Pepe Tela. Eu também gosto muito do Fragata, de Moraes. E pronto, podia colocar Boaventura Cardoso. São nomes poderosos. Agora, da nova geração. 5. Da nova geração. 5 também da nova geração. É prematuro falar em top 5 da nova geração. Não, mas nós estamos diante de um escritor, como diz a biografia aqui também, de um escritor que, dessa nova geração que vem publicando alguma coisa, que vem publicando obras, estamos a falar de um escritor com muita
Não falamos de ti, de um escritor com consistência que vem escrevendo há quase uma década e tipo é quase uma década a escrever intensamente. Sim, eu estou presente nesse tempo. Jornais, perfis, antologia no Brasil, em Portugal também, né? Sim. Antologia no Brasil, em Portugal, publica livro, vai. Isso aqui não é uma coisa que deve ser ignorada, que deve passar despercebido da nossa visão. Nós temos bons Se eu tivesse que fazer um top 5, eu acho que eu conseguiria fazer um top 5. Mas, por exemplo, há um escritor com um livro muito bom. Tu lês um livro dele, ele é muito bom. Já lhe colocaria no top 5? Por exemplo, eu li o livro do Estevão Lud. Eu acho que sim, sabe porque... Eu gostei do livro do Estevão Lud, porque ele traz uma temática muito diferente da que andamos todos habituados. E mesmo a questão estética, ele trabalhou muito a estética no livro dele. Eu acho que eu meteria. Porque não é só pelo livro que ele se afirma como escritor. Tem também os sites, tem também jornais, essas coisas todas que ele vai publicando. Pronto, eu ainda acho que é prematuro. Por exemplo, Pedro Camarroto. Se não estou em erro, Pedro Camarroto está há 2 anos a escrever para jornais. Ou mais, ou se calhar mais. Quinzenalmente. Mas ele é um bom escritor. Eu ia colocar Camarroto no top 5. O que iam dizer? Camarroto não publicou livro. Esse é o problema. Certo. Nós temos já autores publicados e ele não fala dos autores publicados. Esse é o problema. Pronto, nós temos que continuar do favoritismo. Sim. Não, tu és amigo. Por exemplo, o Jeremias, eu, por exemplo, li. O Jeremias tem uma obra que chegou a finalista no centenário Sagrada Esperança Especial. Quer dizer, nem chegou a finalista. Quer dizer, se o prêmio não fosse atribuído ao Aníbal Simões, ao mais velho Aníbal Simões, teriam atribuído ao Jeremias. Tanto que ele foi. Tanto que o júri. Menção rosa, será? Eles não atribuem menção rosa, mas fica como se fosse. Tanto que o júri recomendou tanto a organização para publicar o livro dele. Mas olha, o Jeremias tem 3 livros publicados, com este que eu acabo de citar é o 4º livro. Eu até podia falar do Jeremias. O meu top sempre podia começar por Jeremias, até porque os 3 livros do Jeremias foram bem recebidos pela crítica. E falando sobre a crítica, nos diz uma coisa. Até que ponto é que a crítica, os críticos podem prejudicar a carreira mesmo de um escritor que está a começar, por exemplo, eu, Clinton, vou lançar o meu livro. A crítica me bombardeia. Até que ponto isso pode prejudicar a minha carreira? Pronto, eu acho que o estágio da crítica, a crítica é específica, tem um público-alvo. Tu podes ter uma obra que a crítica considera como uma obra mal conseguida, mas teres sucesso diante do leitor comum. Então, essa questão da crítica acabar com um livro, até porque uma crítica é sempre uma leitura de alguém. Não, mas tem aquela crítica mesmo que é científica e tem aquela crítica que é só impressionista. Sim, pode haver um crítico a fazer um outro texto científico, a defender a tua obra. A levantar pontos fortes da tua obra. Tem. Existe isso também, existe essa verdade. Sim, é possível. Mas quando estamos a falar... E depois, a crítica não é o único ente de validação. Sim. A crítica não é o único ente de... Não, mas são os indivíduos da comunidade leitora, né? A crítica também, por mim, faz parte da comunidade leitora ou da comunidade literatura, da instituição literatura, aliás, que tem uma opinião que deve ser muito levada em conta, deve ser levada a sério mesmo. Não estou a dizer que não. Não estou a dizer que não. Só me colocaste, por exemplo, a tua obra, né? Sim. Que recebe uma má crítica. Nem sempre a má crítica vai acabar com a tua obra. Porque também tem aqueles críticos que transformam já a crítica numa opinião pessoal sobre a obra ou sobre a própria pessoa também. Sim, eu vim de um debate há pouco e falaram de um crítico mais velho que fez uma má crítica a uma obra de Pepe Tela e a pessoa que me estava a explicar disse: não, tu sentes mesmo que aquilo é uma questão pessoal. Sim,
tem essa questão também. Tem essa questão. Tem pessoas que levam... Mas isso é sempre subjetividade. Vamos sempre pensar que o crítico não faz o trabalho dele para ofender o outro, para inibir o outro. Né? Motivado por razões pessoais. Olha, até é instrutivo pensar assim. Sim. Não podemos a querer absorver mágoas à toa, mágoas alheias. Sim. Mas tu já tiveste assim, algum medo, não? Quando começaste a dar os primeiros passos para... Não, eu lancei-me de cabeça. Lançaste pá! Lancei-me de cabeça. Quem recebeu. Lancei-me de cabeça. E pronto, e depois fui já estando por dentro, conhecendo melhor o universo. Sim, agora também tenho já esse cuidado, né? Mas a princípio lancei-me de cabeça. E pronto, um crítico, eu também tenho noção que numa boa crítica o meu livro pode não passar. Mas e até porque eu também considero que estava ainda numa idade, mas o meu livro que foi até onde me chegou é o livro que já foi tema para 2 teses de licenciatura. O teu livro? Sim, O Taxista. Sim, senhora, meu. Sim. E a última tese então trouxe um assunto completamente diferente, porque mesmo eu como autor não jamais imaginaria que alguém faria um estudo sobre aquilo, porque... Imagina, tipo, tu estás assim, sensivelmente 8 anos a escrever. Imagina-te daqui, por exemplo, vai lá, 50 anos de escrita, né? Como é o caso do Pepe Tela, o caso do Petit Beijó. O Pepe Tela celebrou agora... Não, o Gunga, né? As aventuras de Gunga celebrou 50 anos. E nós, angolanos, pronto, temos o Pepe Tela como o guru. É o maior ícone da nossa literatura. É de fato. Indiscutivelmente. Agora imagina... Não celebramos isso. Quem celebrou foi o Brasil. Calma, vou chegar ali. Imagina-te, tipo, daqui a 50 anos, né? Com meio ano de carreira de um Pepe Tela, de um Petit Beijó que escrevem... Não, mas acredito, depois também ter em conta que há pessoas que depois bloqueiam. Esses Pepe Telas são mesmo gênios, né? Escrever 50 anos. Imagina-te, tipo, ou seja, como é que te vês, por exemplo, daqui a quase 50 anos de escrita, como é que te vês? Porque a tua obra O Taxista foi tema para 2 teses. E o Pepe Tela, né, os ouvintes, espero que os ouvintes saibam já, é o autor angolano, ou autor estrangeiro da lusofonia mais estudado no Brasil. Ok. É mais estudado do que os escritores portugueses. Quer dizer, sim, da lusofonia. Ou Palop. Mas acho que é da lusofonia. Acho que é da... não sei, mas acho que é da lusofonia. Da uma informação que eu ouvi o Pepe Tela... Pronto, vamos falar de Angola. Enfim, certo. É o autor... mais estudado no Brasil. Angolano mais estudado no Brasil. Sim, é o autor angolano mais estudado no Brasil. Depois acho que vem Onjak, não sei o que vai... Sim. Vai já vendo... Onjak, Agualusa... vai já vendo outros escritores. Então, a tua obra foi estudada para 2 teses de monografia. Foi tema de estudo, foi base para 2 teses de monografia. Ou da monografia, não, mas 2 teses. A Festa dos Porcos foi estudado no mestrado do ICET e da Faculdade de Humanidades. Então tu tens o Taxista e a Festa dos Porcos como obras estudadas, né, para tese e monografia. Mas agora nos diz, como é que tu te sentes, por exemplo, daqui a 30, 50 anos, vendo que as tuas obras já estão sendo estudadas? Onde é que nós temos vês lá em frente? Nós temos, embora pareça que entre a nossa geração, essa geração mais nova, a novíssima geração, e a geração dos cotas, né, a geração de 80 e mesmo a geração de Pepe Tela, parece que há quase que não há ligação, né? Entre os cotas e os mais novos. Mas todos nós... Não existe uma ponte? Parece não haver, mas todos nós dessa nossa geração temos que ter consciência que esses cotas nos deixaram um legado. Sim. Nós somos a nível dos Palopes, somos a literatura mais pujante. A nível dos Palopes? A nível dos Palopes. Senhora. Somos a literatura com mais pujança. Então nós... Essa questão do... uma projeção que eu daqui a 50 anos estarei ali, eu acho que acaba sendo muito prematuro e na base da emoção, né? Ok. Quando temos essa responsabilidade. Não, sabe por que eu pergunto isso? Porque
tu podes olhar, assim, nós quando fazemos uma coisa, né, nós sabemos, há quem não saiba, né? Sim. Há quem não saiba, mas nós sabemos onde queremos chegar e sabemos o valor daquilo que estamos a construir. Certo. Então, disso que estás a construir, claro, não, tu começas a ver, eu quando tiver, por exemplo, 80 anos, quero ter 50 obras publicadas, eu gostaria, sei lá, tipo coisas assim. Tu não pensas assim, tipo dessa forma? Não. Aquilo que falou, né, independentemente do que as pessoas dizem sobre a tua obra, a avaliação que fazes, sim, tu também tens que saber o que estás a produzir. Sim, o valor daquilo que estás a fazer. Sim. Exatamente. Por exemplo, era bom que as pessoas também lessem os livros que ganhassem Sagrada Esperança. Quero concorrer no Sagrada Esperança, leia pelo menos uma obra, duas que ganharam Sagrada Esperança. Para ver mais ou menos porque é que eles ganham. Né? E fazeres a tua avaliação, como é que eu estou comparando com eles. Né? Então, devemos continuar a trabalhar, né? Se continuarmos a trabalhar, seguramente vamos estar nesse estágio em que estão Pepetelas, Boaventura Cardoso, Agualusas. Tudo vai depender da forma como vamos nos apegar ao trabalho. Porque sem trabalho será impossível. Devemos continuar a trabalhar. Vamos olhar aqui um comentário rápido do Simbolica. Ele disse que a crítica é um argumento, é um discurso de uma comunidade de cientistas da literatura. Para nós não existe isso de má crítica. Aliás, quando a crítica subverte o texto e ataca o autor, já é um erro de trabalho. Há que separar sempre as águas. Crítico não é um deus. Por exemplo, eu não critico que ninguém tenha vencido a presente edição do Sagrada Esperança. Precisamos de um ambiente onde a política de conveniência não ocupe lugar permanente na instituição literatura angolana. Concordo com a opinião dele. Sim, subscrevo. E ainda a questão, ele termina de conveniência. Aliás, pronto, é sempre assim para mim, né? Eu quando venci o Prêmio Azul, só para teres uma ideia, eu era dos funcionários mais baixos. Eu acho que a categoria abaixo da minha era da limpeza. E eu concorri onde estavam aqueles funcionários séniores. Mas calma, não sentiste um frio na barriga? Tipo, vou meter minha obra aqui com esses gajos que ganham mais como que eu, são mais chefe do que eu. E às vezes até ainda penso que o prêmio foi extinto por isso. Porque nós temos gente aqui pesada e não a ganhar esses. E os da limpeza que estão a ganhar. Esta coisa da subjetividade, porque é sempre subjetividade da conveniência. Porque em princípio o prêmio funciona. O júri vai ter contato com a tua obra, mas não sabe quem tu és. E até os nossos concursos nem dizem quem são os júri. Lá fora, tu quando concorres já sabes quem é o júri. Sim. E aqui tu não sabes quem é o júri. Então... Mas não é melhor assim? Tipo, não saber quem é o júri? É melhor assim. Para mim é melhor assim. Para mim é melhor assim. Então, eu não acredito muito em conveniência. Porque, por exemplo, eu ganhei. Por que conveniência que eu ganhei? Mas tu ganhaste. Eu concorri com o nome. A tua obra esteja à altura. Eu concorri com o nome de. Eu nem uso pseudônimo. Eu não uso. Eu tive que inventar um para concorrer. E foi. Já viste que agora me foge o meu pseudônimo. Esqueceste? Não, vou já lembrar. O Tique Majolo. O Tique Majolo. O que significa o Tique Majolo? Entende o significado? Não, eu sou o Quito, lá em casa. Quito. Eu sou inverti. Fiz um anagrama, né? Esqueci de anagrama, virar. Sim. Eu só fiz um anagrama. O Quito ficou o Tique. O Majolo, a minha mãe é Madalena. Eu tive um pai de criação, João, Major. E o meu pai, meu pai biológico é Luís. Fechei e concorri, porque eu nem tinha pseudônimo. Mas tipo, quando decides assinar o livro, né? Tipo, venceste. Certo. Vamos anunciar o vencedor. O Tique Majolo. O Tique Majolo, pronto. Ganhou o livro.
E quando foi para assinar como Dias Neto? Porque na capa vem Dias Neto. Na capa vem Dias Neto. Não, depois há um processo em que o autor também já participa, né? Depois denunciado. Há um processo em que o autor já participa. E não obrigam que tu assines o livro com o mesmo nome que meteste? Não. Ok, menos mal. Não. Eu uso um pseudônimo. Porque quando voltar a concorrer nem vou usar esse, o Tico Major. Se eu voltar a concorrer. Vai usar outro qualquer? Sim. Olha, eu acho também estratégico às vezes fazer isso. Sim. Porque se calhar tem aquelas pessoas lá no corpo de jurado não vão com o nosso nome. Certo. Não vão com o nosso nome. Certo. Quando virem já, Dias Neto. Certo. Começam já a bloquear a pessoa. Certo. Mas tem uma coisa interessante. José Saramago, ele tinha muitos heterônimos. Ok. Ele tinha Pessoa também, né? Acho que eles falam de Pessoa. É o Pessoa, assim. Certo. É o Pessoa. Ou Saramago, calma. Não, é o Pessoa. É o Pessoa. É o Pessoa. O heterônimo de Ricardo Reis quem? Acho que é o Pessoa. Pessoa, mas quem escreveu o livro O Ano da Morte de Ricardo Reis foi Saramago, né? Acho que é assim, tem razão. O Fernando Pessoa tinha vários heterônimos, um deles era o Ricardo Reis. E aí ele assinava tipo poemas com vários nomes, assinava livros com vários nomes. Até que ponto achas que... Alguém já fez isso aqui também, na nossa geração. Uhum. E as pessoas não sabem que esse autor da nossa geração tem um outro livro, mas ele usou outro nome. É uma das coisas que eu gosto muito, tipo, que me chama muita atenção. E eu penso exatamente que esse nome é o livro dessa forma. Ok. Tipo, não, mas isso tem também desvantagem. Era esse ponto que eu queria que nos explicasse. Tem mais desvantagem até. Uhum. Quais são, por exemplo? Por exemplo, alguém tem contato com a tua obra, Clinton Manuel. Uau, Clinton escreve bem. Que é pouco provável que eu lance uma obra com esse nome. É pouco provável. Pouquíssimo, né? Eu, quando publico o meu texto no jornal, o meu primeiro texto, dá aquela emoção, né? O jornal parece coisa do outro mundo. Sim, de respeito, prestígio, essas coisas. Eu levei o jornal a um tio. E o tio disse, não, tu não podes assinar Neto, nós não somos da família Neto. Tens que arranjar um outro nome. E o tio depois me dá, depois me liga, olha, já pensei, o teu nome artístico deve ser fulano. Ele estava a me dar o título do primeiro texto, porque aquele título estava referido a alguém, né? O plutocrata. Ok. Tu agora vais ser o plutocrata. Mas eu já era o Dias Neto no Facebook. Mas calma, Neto não é teu sobrenome? Não é o sobrenome da minha família. Ok. Não é o sobrenome da minha família. Eu sou o xará do meu avô. Então vá o Neto, porque eu tenho o nome completo do meu avô. Francisco Agostinho Dias. E como é que tu introduzes o Neto? A tua família não fez ciúme? Tipo, o teu tio, por exemplo, fez ciúme. Fez ciúme. Sim, porque se calhar o tio também queria mandar umas bocas. Esse é meu sobrinho. Mas o nome não... Porque o meu tio é Dias, né? Não, foi mesmo a minha família que me registrou com o Neto, porque era para fazer a separação entre o nome do meu avô e o meu, que sou o Neto. Porque o meu avô é Francisco Agostinho Dias. Eu sou Francisco Agostinho Dias Neto. Sim, tipo Neto do avô. Quer dizer, o mesmo nome, mas o mesmo nome. Neto para referir que eu sou neto dessa pessoa também. Certo. Sim. Tanto que a minha esposa, né? Pronto, para o casamento teve que arrastar Dias Neto, porque Neto não é nome. Ela não levou só o Neto, teve que levar Dias Neto. Mas agora, o Neto também está no teu nome de registro já também? Sim, está no meu nome de registro. Caramba, mano. Eu já não tive como... Eu criei o meu Facebook, era pensar principalmente naquele ambiente escolar, estávamos na escola, e vamos criar Facebook. Eu tinha que usar o nome da escola. Não usei o nome completo, usei Dias Neto. E aí ficou. Pronto, se eu publicasse um livro com outro nome, eu não queria correr esse risco. Porque era mesmo o Dias Neto, porque era o Dias Neto que se fez escritor no Facebook. Então eu não queria correr esse risco. Sim, mas estavas a me falar das desvantagens. Eu li o livro do Clinton, gostei. Pronto, eu não sei nada sobre o Clinton. Há autores até que fazem mais. As redes sociais têm um nome na capa do livro outro. Tem. Tu lês o livro dele, queres procurar nas redes sociais, não encontras. Então a desvantagem é essa. Mas eu estou atento para nas livrarias, para ver se encontro um novo livro dele. E já não encontro porque ele agora usa outro
heterónimo. Agora então essa é a desvantagem. Mas imagina, porque eu penso também que isso às vezes pode ser estratégico, né? Não sei. Eu que escrevo sobre outras paradas também, outras realidades. Por exemplo, quando assino o meu livro no jornal, né? Porque eu escrevo sobre economia nos jornais, escrevo sobre política. Esqueci o nome agora. Não. É sempre economia, né? Quer dizer, não, faço política externa, será? Faço política e faço... Sim, faz parte da política externa. Faço política e faço economia. Política que é diplomática. Okay. Então escrevo muito sobre esses temas. Eu assino sempre como Clinton Manuel. Sempre. Okay. Quando no jornal é Clinton Manuel. Agora, quando é textos assim, mais sobre literatura, mais criativos, assino como meu pseudônimo, que é o Ulisses Curibeca. Assino normalmente. Ulisses Curibeca, vou assinando, tá. Agora, eu vou pensando já que não. Talvez esse meu livro comum não tem nada a ver sobre Angola. Né? O livro que eu estou a preparar já há uns anos. É uma realidade na Inglaterra, não sei o quê. Quer dizer, é um angolano que viveu na diáspora há muito tempo, é um escritor angolano que vive na diáspora há muito tempo. E eu começo a pensar, se calhar eu devia assinar com outro nome. Porque quando eu vejo já que Ulisses Curibeca é um nome muito mais aqui tradicional, muito mais para aqui. Se calhar essa realidade toda que eu estou a trazer das Europas não vai pegar muito para o próprio nome, não sei, né? Isso pode ser só a minha percepção. Certo. Mas se eu assinar, tipo, já que a realidade é totalmente europeia, se eu assinar o livro com um nome também muito europeu, por exemplo, eu penso que é mais estratégico ali, nesse sentido, né? Mas também tem essa desvantagem que acabaste de referir. Pronto, eu vejo mais desvantagem. Por exemplo, o autor que eu falei, da nova geração, que publica um segundo livro com outro nome, ele faz isso porque... Arranjou-se marcas com aquele outro... Não. nome? Do ponto de vista da temática que ele traz no novo livro, é completamente diferente da que ele traz na primeira. Sim, era isso que eu estava a dizer, né? Então ele entendeu. Isso que eu estava a dizer. Mas eu aconselhava a iniciares com um livro. Não, mas eu já tenho um e-book publicado, que é o Estações, um Haikai. Escrevi 40 haikais, publiquei. Aquilo foi em 2019. Publiquei 40 haikais. Clinton Manuel. Não, Ulisses Curibeca, mesmo. Na verdade esse vai ser o seu nome enquanto escritor literário, estrito senso, né? Sim. Vou assinar Ulisses Curibeca. Mas quando eu estiver a tratar, por exemplo, uma realidade totalmente fora de Angola, trazer realismo fantástico de não sei lá que é da onde, falar sobre Wall Street, etc. Essas paradas aí não tem nada a ver com Ulisses Curibeca. Vou trazer também, sei lá, um nome tipo Pablo, sei lá o que. Não fiz assim. Pronto. Mário de Andrade, nome assim, nomes mais europeus também. Mais europeus. E há coisas, né? Temos essa liberdade, né? Temos essa liberdade, mas eu pensava que eu olho muito para a desvantagem. Ok. Sim, eu olho muito para a desvantagem. Sobretudo para um novo... Um escritor assim de... Novo mesmo? Novo. Escritor novo, sim. Porque mesmo o livro que dizes que já tiraste, mas ainda é no digital, não é a mesma coisa. O impresso acaba tendo um impacto totalmente diferente. Sim. Então era bom que te desses primeiro como... Ulisses Curibeca. E há também o problema dos prémios. Sim. Eles vão ver, por exemplo, aí Não, a questão dos prémios. Por exemplo, há pessoas que têm já definida a sua estética. Ok. Sua estética, né? Começando pelo nome da pessoa. Será? Pronto, essa questão do... Não, o nome da pessoa não. O texto. Há pessoas que vão já criando a sua vibe. As vibes dificilmente pegam em concursos. Ok. Tu já tens a tua vibe. Mesmo para editoras. A editora só aceita uma vibe quando já tens nome. Então agora vou fazer assim, vou inverter a norma. E vou trazer um assunto
tu já tens de ter nome. Porque há livros que de primeira água a editora não aceita. O que é perfeitamente normal. O que é perfeitamente normal. As pessoas também, quando estão a concorrer, deviam ter isso em atenção. Porque muitas vezes são os académicos que estão no corpo de jurado. E a exigência lá chega a ser muito maior. Sim. Yeah. Tu já alguma vez estiveste envolvido com trabalhos editoriais, tipo, diretamente, fazendo parte de uma coordenação editorial? Já, porque eu ultimamente eu sou... Esse livro tem 2 textos novíssimos mesmo. Acho que escrevi em junho. Ok. Porque a ideia inicial era tirarmos o livro em junho. A ideia inicial era tirarmos os livros em junho. Os outros textos são todos mais antigos. Penso que desde 2019, penso, os textos mais recentes aqui, tirando estes 2 que escrevi em junho, são de 2019. E em 2019, porque eu depois comecei a acumular muita coisa, eu decidi parar de escrever, mas escrevia os textos para os jornais, para Cultura, alguns textos até que deviam sair no Cultura, mas depois o Cultura fechou, teve um interregno em janeiro de 2020. E quer dizer que desde 2019 eu tenho me ocupado mais com esses trabalhos, né? De revisão, sobretudo. Tenho trabalhado mais como revisor. E já agora também experimentei. Praticamente eu quase que sou um editor assistente da Palavra e Arte. Ok. Sim. Isso também vai fazendo com que a Palavra e Arte ganhe uma outra qualidade. E nós trabalhamos juntos na obra do Jeremias, né? Trabalhamos sim, acabei sabendo, não sabia. Trabalhamos juntos na obra do Jeremias. E é considerada, na voz de Elder Simbad, que é voz autorizada, como um dos mais bem conseguidos livros da nova geração. A obra de Jeremias? Sim, o Vento da Destruição. Me sinto bem, né? Ter participado lá. Sim. Porque eu não fiz a revisão. Quer dizer, pronto, é sempre uma revisão, mas não é uma revisão linguística, é uma revisão. Porque a revisão, né? Se calhar os próprios os que estudaram isso vão poder dizer melhor que eu. A revisão, eu penso que tem a revisão literária, tem a revisão linguística, mesmo que você vê todos os acordos, todas as exigências verbais. A norma, E tem aquela minha revisão que não é bem revisão, aquela, quer dizer, edição que é assim um pouco mais copy-desk, porque eu estou a fazer, porque está a ver, o livro de Jeremias, vou te explicar já que estamos a conversar, qual foi a minha intervenção lá. Quando o livro me chega, né, na coordenação com o Cedric, o livro me chega e tipo tinha um monte de livros lá. Tinha mesmo um monte de livros e nós tínhamos que escolher qual livro devia ser publicado já. E a primeira impressão que eu tive, eu falei, olha, vamos publicar, porque eu ainda não conhecia assim o Jeremias, mas eu vi Vento da Destruição, caramba, esse é um título fixe. Quer dizer que me passa esse texto, porque passa esse texto, me passa esse, recebi também do Job. Agora, recebi de muitos escritores. E eu fui assim lendo, fui vendo, não, acho que vamos ficar com essa aqui. Para começar agora, vamos ficar com essa aqui do Jeremias. Cedric que me passa o livro do Jeremias, eu fico a fazer o trabalho, fico a ler, falo, não, esse livro tem que ser publicado. Ele depois entra em contato contigo, o livro fica na tua mão, tu fazes o trabalho, o livro volta, faço o meu trabalho, o livro volta de novo na tua mão. Mas aí a minha intervenção não foi mesmo enquanto revisor. Eu não procurei se esse verbo conjuga com ele. Sim. As regências. Não fiz nada disso. Eu li o texto, não falo, não, caramba. Uma revisão copy-desk. Corto aqui, se calhar não. Aqui Jeremias se alongou muito. Uma edição mesmo. Como tal. Jeremias, aqui se alongaste muito. Aqui se calhar a fala do personagem não devia ser essa toda. Vamos cortar aqui, pegar nessa fala, transformar como teu próprio discurso, vamos trazer aqui. Então foi mais nessa edição, certo. Foi mais nessa vertente, a minha participação no livro. E eu fico feliz, né? Mas eu quero agora, eu sinto que este trabalho me tem prejudicado enquanto escritor. Qual trabalho? Revisão,
uma espécie também de assessoria, né? Editorial. Me tem prejudicado enquanto escritor. Sim, mas por quê? Porque rouba muito tempo. Rouba muito tempo. Rouba tempo? Sim. Tu vais tendo algumas ideias na cabeça que depois evaporam. Rouba tempo. Sobretudo essas ideias para textos pequenos, para contos, que depois desaparecem. Rouba muito tempo. Rouba muito tempo. E eu comecei a me interessar muito mais. Estivemos interessados em chegar aos 50 anos como os PPTLs. Eu tento fugir desse trabalho. Não, olha, eu estou a te responder isso numa pessoa que sente-se condicionada mesmo por esse fator. Eu comecei a dar os primeiros passos na revisão, assim, tipo, na coordenação editorial como tal. Eu revisei muitos livros, sobretudo na quarentena em 2020. Estávamos a falar, por exemplo, do top 5. Que não querias fazer um top 5, sim, mas eu revisei, por exemplo... A Nilka da Costa, conhece a Nilka da Costa? Conheço. Acabou referindo aqui que tu não querias fazer um top 5, mas acabaste fazendo de forma indireta. E um desses dois já é o Jeremias e o Pedro, que de forma indireta acabam entrando no teu top 5. Não, pronto, a ideia, por exemplo, vai se levantar sempre, mas ele não publicou livro, não tem livro. Por exemplo, cheguei de revisar em 2020 um livro do Luamba Muinga. Ok. Eu acho que cheguei de revisar 2 livros do Luamba, se não estiver errado. 2 livros de contos. O Luamba escreve lindamente. Luamba Muinga. E vejo o nome dele passando. Sim, e ele até ganhou o penúltimo, né? Porque agora foi anunciado o último. Penúltimo vencedor do Prêmio Imprensa Nacional. Pronto, mas o Luamba, esse top 5 as pessoas esperam pessoas já publicadas, né? Mas essas pessoas, o Alírio Polo. Escreve muito o Alírio. O Alírio é, olha... E depois quase todos nós estamos em uma viagem, né? Quase todos nós estamos apenas em uma viagem. Mas há livros bons. Por exemplo, saiu agora o livro do Moçango. Está ali. Sim. Essa coisa, né? A caricatura de quem? Do abandono. Grande livro, sim. Tu colocas já o Moçango, que já tem 3 livros. Não, mas sinceramente o Moçango por mim faz parte dos melhores escritores da nova geração. Não é querer que é porque coisa, não. Mas temos de trabalhar. Faz. Todos temos de trabalhar. Sim, claro, né? Ele ainda não é o magnum opus da nova geração. Mas... Agora alguém questionou-me, estamos a escrever a mesma coisa. Isto é um grande desafio que nos coloca. Olha, eu costumo dizer, sabe o quê? Que nós temos uma literatura de amiguismo. Não, porque os nossos leitores também são nossos contemporâneos. E eles não encaram novidade no que estamos a escrever. Porque uma literatura de amiguismo. A sociedade faz o escritor, né? Nós estamos a beber da mesma realidade que os escritores estão a ler. Os leitores estão a beber. Ele vê tudo isso no Fala Angola, para ele já não é estranheza. E além disso, os nossos leitores, ou os vossos leitores, né? Nossos, pronto, no geral, também escrevem para jornais, são, sobretudo, pessoas que também escrevem. São raros casos que um escritor como Dias Neto, Helder Simbad, Lourenço, que tenha um leitor, tipo Cíntia, não sei o quê, que tenha um leitor que não está de forma alguma ligado à literatura. Certo. Então nós temos uma literatura do amiguismo. Certo. Se eu vou ao lançamento do Dias, é porque eu sei que o Dias vai no meu lançamento. Certo. É porque o Dias já foi ao meu lançamento. Então nós temos, quer dizer, nós não temos assim leitores propriamente, nós temos pessoas que gostam de nós, pessoas que compram o livro, que é para depois fazer uma análise sobre felizmente quem está melhor. Sim. Felizmente este movimento não atingiu ainda o nível que devia atingir, né? Mas já vai dando bons sinais. Só o próprio surgimento de novos prêmios literários não é por mero acaso. Sim. E as pessoas todas que estão nesse movimento, fazem parte desse movimento, deviam ter isso em atenção. Esses prêmios, Camões veio, abriu o DST, depois um outro Camões, temos agora 2 prêmios Camões. Não é mero acaso. Porque a malta está a produzir alguma coisa. Sim, com as nossas falhas, com nossos... Mas estamos ali a fazer algum barulho que está a surtir algum efeito. E alegra-me que deste movimento façam parte também já agora alguns professores. Okay. Nós temos tido já também alguns professores neste meio, nesse círculo. Quer dizer, o que é que devemos fazer agora? É chegar às escolas. Nós temos que chegar às escolas. Eu, por exemplo, gostava muito que esse meu livro saísse, por exemplo, por patrocínio. Mais exemplares, menos preço.
Os estudantes comprarem. Aqui alguns textos, porque eu andei um pouco pelo surrealismo. Na verdade não andei só nesse livro, eu tenho quase em todas as antologias em que participo, os textos têm essa vertente. Ok. Surrealismo. É uma boa vertente. Sim. O meu primeiro texto, numa primeira antologia, eu ficcionei o surgimento do bairro Malueca. Como é que nasce o bairro Malueca? E eu falava de um rapaz que desperta no meio assim de madrugada e sente que há muito calor e vai ficar na rua, sentas. E depois aparece um ser assim estranho, escuro, a dançar, com os olhos vermelhos, e ele cai. Quando desperta está todo mundo ali, o bairro acordado ali, e pronto. E quando ele abre a boca, todo mundo diz que ele está maluco. Mas ele, enquanto esteve ali, andou a sonhar. E ele sonhou com um cão de 2 cabeças. Que ele estava transformado num rei. Depois tinham pessoas a dançar para ele. Depois também surgiu um casal de cães a dançar. E o cão tinha 2 cabeças. E onde ele vai, depois é levado para... para essas casas que tratam de malucos. Mas ele lá acabou sendo maltratado. E esse cão de 2 cabeças que ele salva do maltrato. E ele depois, quando consegue safar-se, porque ele grita, né, para o homem que estava ali massacrar: olha, teve um cão de 2 cabeças, e o homem se atrapalha, ele consegue fugir. E ele encara todo mundo ali. Nossa, todo mundo aqui é perigoso. E ele vai para os confins. E nesses confins depois surge o bairro Malueca. Calma, será que o nome Malueca veio... Quer dizer, segundo essa história, né? Será que o nome Malueca veio do fato dele tá maluco, entre aspas, será? A primeira parte já, né? Malueca, né? Ali o radical, né? O prefixo, o radical, Então, o que acontece? Ele maluco lá sozinho nos confins dele, depois também andava na maluquice, vinha aqui para sobreviver, né? A comida estava deste lado, e um dia desses ele encontra um acidente terrível em que envolvia um caminhão que levava grades de ECA. Agora eu peguei. O maluco pegou as ECA. Levou tantas grades. E ele ficou ali, bebia. Quando o pessoal foi lá, quando o Luanda foi se espraiando, entrou numa zona onde havia um maluco que só bebia ECA. Prontos. Agora perdi-me porque fui parar nessa história, né? Eu também me perdi, mas dá a ser boa a história, continua. Não, mas enfim, depois aquele pessoal... Pronto, ele depois, quando viu que ele estava cercado de muita gente, ele desperta aí num dia que muita gente estava cercado de muita gente. Que são esses? Por aí ele grita: oi, o cão de 2 cabeças está a vir. E ninguém deu para aqui. Nós queremos ocupar terreno, as pessoas estão aí, cada um a ocupar seu terreno. Ele disse na cabeça dele: eles são mais perigosos que aquele homem da casa dos malucos. É melhor eu fugir dele, vão me matar. Sim, mas calma, tu vieste parar aqui porque estavas a falar do surrealismo. Estavas a falar das obras, depois paramos aqui. Sim, porque a ideia... Falavas que gostarias que o teu livro... Sim, patrocínio. E a nossa geração tem de fazer essa luta. Tem que ter consciência que nós estamos a ganhar, apesar desses lamentos e não sei o quê, mas nós estamos a ganhar. O que precisamos é dar livros baratos aos leitores, conseguir patrocínios. Falando sobre livros baratos... Porque a escola é que vai nos dar esses leitores fora do círculo. Deve ser essa a nossa luta. Imagina uma coisa. O teu livro foi mais ou menos quantas tiragens? Ou seja, uma tiragem de quanto? 500 exemplares. Olha, eu não recomendo ninguém a fazer mais de 1000 exemplares. Não recomendo. Mesmo. Não, se o livro for bom e puder sair a preço baixo... Não, mas eu não recomendo. Nós somos um país de mais de 30 milhões de habitantes. E aí que está. Nós no ensino superior... Tu vai acabar dizendo o que eu queria dizer, mas vai lá. Nós no ensino superior tivemos 230 mil novas vagas. 230 mil. O ensino superior. São as novas vagas. Já encontraram se calhar 300 ou 400 mil. Temos que avançar para essas tiragens. Posso explicar porquê? Eu também concordo, é muito difícil aqui, mas não só pelo preço, pelo hábito de leitura e de compra do livro. 500 exemplares, por exemplo, nós estamos a falar, tu recentemente estiveste em Benguela,
E viste a realidade. Viste a realidade que tu encontraste lá. Então, estás a ver? Viste a realidade que encontraste lá. Então, mas encontrei outra realidade ainda lá tanto. Exatamente, mas calma aí. Quantos são? Mas calma, vamos chegar. Nós somos 32 milhões de habitantes. Somos 32 milhões de habitantes. Yeah, e está por aí a subir. Né? Eu, quando falei de 230 mil, estou a falar apenas do ensino superior. Ensino superior, sim. O ensino geral tem muito mais. Exato. Tem muito mais. Então, por que o livro não é esgotado em menos tempo? Também estamos a brincar de estudar. Estás a ver? Estamos a brincar de Quantos estudar. são licenciados que de fato leem uma obra, fazem uma análise de uma obra? Não. Eu já vi licenciados, por exemplo, e eu não concordo com isso, a pagarem pessoas para fazerem seus trabalhos, seus próprios trabalhos da escola. Eu estive Mas isso é perigoso. Estive num evento de confraternização com colegas da faculdade no sábado e lá eu já falei que vou publicar um novo livro. Yeah. Quando começou a rolar, eu não me lembro se os meus colegas... Tem água? Água, que mesmo? Tem água. Ok. Eu não me lembro. Pronto, supostamente ver a falhar que me perdoem, né? Sim, em partilhar pelo menos o evento do livro. Então nós estamos a falar tipo de uma Angola que tem 32 milhões de habitantes, mas se calhar nem 1 milhão, nem 2 milhões, por exemplo, investe, tipo, compra livro, nem, tipo, se calhar nem chega. E também tem aquele fator do poder de compra, né? Não, mas ainda assim, por exemplo, hoje alguém queria o meu livro A Festa dos Porcos. Ok. Este livro anda esgotado e eu... Sei pá, porque às vezes, de quando em vez aparece um exemplar aí na gráfica, eu disse, vou fazer contato com o gráfico, mas eu quero o livro hoje. Abordou-me um professor e eu... Abordou-me um professor do... Acho que é Instituto... Baquitancosse. Baquitancosse. No Quimbango. Há lá um instituto. Ele encontrou-me no Facebook. Não é? Penso que é ensino médio. Estudamos a tua obra no ano passado, gostamos muito e com a disponibilidade de voltarmos a ter o escritório no próximo ano. E vamos voltar a estudar a sua obra. Gostaríamos de ter o escritório, a presença do escritório. Querendo ou não, as obras estão a chegar às escolas. Sim. Se tivessem a custar 2.500 kwanzas, 2.000 kwanzas, chegariam muito mais distante ainda. Porque nós também somos esse país de pobre, de pobreza, da fome. Uhum. Sim. Um livro, mesmo até a 2.000 kwanzas, ainda é caro para a nossa realidade. O que devemos fazer é lutarmos para... Assim como estamos a lutar e estão a surgir vários prêmios literários, devemos lutar para que as empresas também olhem para nós. Estás a ver? Olhem para nós. As empresas cheguem à conclusão que ter a marca no livro deste escritor é um ganho. Sim. Yeah. E também é necessário que as empresas tenham essa missão, esse impacto social de olharem também para as editoras, principalmente as editoras que produzem literatura mesmo, não que fazem livros científico-acadêmicos, para a literatura no estrito senso, né? Certo. Que também olham para esses projetos e percebam que esses projetos precisam de sobreviver. E a sobrevivência desses projetos depende muito do financiamento das empresas. Das empresas. Então, sim. Porque nós temos Cuca Summer, Nocal Summer. São empresas que estão a financiar. São empresas que estão a financiar. O Unitel vai dança comigo. Por que não temos as empresas também a investirem em projetos literários? Uma ou outra pode fazer, mas... Porque... E sinto que a boa parte das pessoas da nossa geração também tem essa consciência. E é mais do que vaidade, estou a ser lido. Não. Nós precisamos mesmo desse engajamento, dessa militância. Independentemente, estás a ser lido, estás a ser estudado. Precisamos desse engajamento, dessa militância. Quer dizer, conforme acompanhamos os culturistas, também dizem, não nos valorizava, mas nós estamos a chegar aqui. Nós também precisamos disso. E vai depender de nós. Mas tu? De nós. Tu achas que o escritor precisa realmente de ter fãs? Por exemplo, fãs mesmo. A literatura é racionalidade, é razão. E o fã é emoção. O fã é emoção. O fã é mesmo por dar gosto. Olha, por exemplo, estamos a falar de corrupção, mas os adeptos do Petro não querem aceitar isso, que o Petro foi punido por corrupção. Não, ali é só a mesma emoção que está a falar. O meu clube pode fazer tudo,
vai permanecer meu clube. Estás a ver? O mesmo que condena o partido da corrupção é o mesmo que não aceita que o clube dele seja punido. É a emoção a guiá-lo. Então o escritor não precisa de ter fãs. Não precisa ter fãs. Concordo. Não precisa ter fãs. Porque quando alguém já passa para o nível de fã, ele começa a fazer começa a obter o mesmo comportamento das estrelas. Sim, mas tipo, tu mencionaste que agora dos clubes. O Petro, por exemplo. Sim, dos clubes. Começa a ter o mesmo comportamento. Eu vi, por exemplo, um episódio na televisão com o C4 Pedro. Eu achei aquele episódio muito normal. O C4 Pedro estava no gozo e era muito normal. Por exemplo, ele falou dos nossos bacongos e os sulanos. E eu achei aquilo muito normal. Na brincadeira, ele fez aquilo no gozo. Mas no dia seguinte surgiram reações nas redes sociais a bombardeá-lo. A forma como ele reagiu é que foi muito feia. Porque ele é C4 Pedro, tem muitos fãs, ele pode perder 1000 fãs. Só pela forma como reage, né? Sim, era simples ele resolver aquele problema. Não, estive no gozo, não. Porque até a própria mãe dele estava no programa, também interveio no programa a corrigi-lo. Não, o teu avô até sempre me disse para não manter o homem do Congo, porque os do Sul são mais simpáticos, são mais humildes. Mas ele reagiu. Então essa coisa do fã, pronto, acaba indo tudo para a emoção e já não há razão. Agora, para o nosso contexto, vamos ter que, se algum escritor dessa nossa geração está a ter um fã-clube, vamos ter que fazer vistas grossas, porque nós não temos leitores. Não temos leitores. Por isso é que o clube do escritor fulano está a falar de quê? De livro, tá bom. Está a falar de livro. Falando em clube, já uma vez participaste num clube de leitura? Sim, eu fui membro do clube Letra Viva. Ok. Com José Odinello e Alfredina Ventura. Não sei se conhece a Alfredina Ventura, escritora. Já vi o nome, já vi passar. Olha, eu fico assim muito curioso sobre os clubes de leituras. Fico assim muito curioso, porque eu me questiono por que um grupo de pessoas haveria de se reunir para lerem uma obra. Eu não sei se estudam ou só se leem, porque eu acho que a leitura é algo intimista, individual. Preciso de estar sozinho para ler e me concentrar. E eles não leem no mesmo momento juntos. Sim. Eles leem individualmente. Não, está a dizer, tipo, eles... E depois marcam um encontro. Mas está a dizer isso como funcionava o teu clube. Será que todos funcionam? Eu já estive em 2 clubes já com Camalhão. Todos funcionam assim? Todos funcionam assim. Porque eu acho também muito perigoso. Tipo... E eles vão discutindo mesmo, né? Vão discutindo o que é que queria dizer ali, não será. E os clubes de leitura também, junto a este movimento que eu falei, de escritores, críticos, está a surgir, também estão dentro desse pacote. Os clubes de leitura, as bibliotecas comunitárias. Então, por exemplo, há um texto no meu livro que eu, quando idealizei, aquilo falava sobre curso de cinismo. Ok. A ideia do curso de cinismo surgiu por causa do comportamento de certas pessoas no Facebook. Eles nunca veem nada. Muitos não veem. Depois, já lançaste, você não avisa. Mas eu publiquei, meu. Essa Como ideia, assim já lancei? Se eu publiquei, essa ideia levou-me a escrever esse texto. Há uma jovem no clube de leitura que me trouxe uma versão dela e eu disse, uau, a versão dela também casa. Disse, não, o escritor aqui, porque não conto como é que era, é o vizinho que está no táxi e o táxi nunca mais vem outros passageiros e quer descer, mas ela vê a vizinha, que não era habitual cruzar-se com ela naquele horário, e a vizinha toda ela bronzeada, cheirosa, e aí ele regressa depois e vão surgindo logo os passageiros, e aí ele vai, ao longo da viagem, vai se questionando, como é, eu estive aqui sozinho, e na altura que ele rompe pronto, aquela curiosidade, para onde é que ela vai essa hora? A vizinha diz que vai fazer um curso, está a fazer curso, isso é bom, os cursos são importantes. Já agora qual é o curso? Curso de cinismo. E ela, curso de cinismo. E aí depois ele quer saber mais coisas, mas chega a paragem dele e ele deixa a pensar, curso de cinismo. Não, no próximo encontro ela já não vai me dar confiança.
no clube de leitura, a leitora disse que não, aquilo não é. Ela não vai a um curso como tal. Ela despachou uma ideia. Mas não lhe perguntar mais nada. Quer se meter na vida dela para quê? Yeah. Eu não tive essa ideia quando escrevi. Então, são importantes os clubes de leitura. Porque talvez seja julgamento porque meu. também, porque eles também ajudam a circular o livro. Sim, e para ser sincero, é ali onde nascem os fãs. Sim. É ali onde nascem os fãs. Porque o fã-clube, depois, ou seja, o clube de leitura, depois se torna um fã-clube, porque só vai estudar, só vai ler aquele autor. Vamos ler só aquele autor. Eu também, a mim fica um pouco chato, tipo, terem que me dizer sobre que obras vão ler. Ou seja, vamos ler. Olha, Dias, vou ser sincero, eu leio aquilo que me chega. Eu dificilmente saio, não, tenho que comprar aquele livro é... Que estão a falar muito. Eu não tenho essa cena, eu leio aquilo que me chega. Olha, é assim, já... Pronto, aquilo que eu falei da militância. E parece que é mesmo esse espírito que também guia os nossos colegas, os confrades. Nós temos essa... Porque até você também se torna um cliente. Sim. Estás a ver? Eu compro muitos livros de poesia porque eu sei que devo engrandecer esse movimento, devo também contribuir para o livro andar, o livro ser vendido. Então eu acho que tu não está nesse espírito, por isso é que não sais aí a comprar quando ouves falarem do... Então, muito dificilmente. Man, nós chegamos ao final. Não é mesmo bom essa questão do clube de leitura te importas de ler esse livro. Sim, mas é isso que acontece. Mas o clube surge na ideia de ajudar as pessoas a terem hábitos de leitura, ganharem gosto por leitura. Porque depois eles, quando se consegue dirigir por si próprio, ele sai. O livro, no caso. O leitor. O leitor, ok. Se ele achar que já não está para esse quadradismo de estar aí numa caixa, para estar numa caixa, né? Eu, por exemplo, digo mesmo sobre os movimentos literários. Como é que funciona? Eu acho que o movimento também me meter numa caixa. Mas por quê? Os movimentos são importantes. Muitos dos assuntos que nós... Claro, os clubes também são tão importantes quanto os movimentos. Sim, mas por que sentes que o movimento é como se estivesse a meter numa caixa? Não, o movimento literário... Porque o movimento formam pessoas. Mas eles têm... Por exemplo, nós estamos a falar a minha geração e a minha geração. Na verdade, se for a seguir o que define a ciência literária, né? Eu não faço parte de nenhuma geração literária. Dessa nova geração, não? Não, se seguirmos o que define a ciência literária, não. Por que não? Estão na mesma geração aqueles que têm... Quando lês, encontras alguma similaridade. Ok. Por exemplo, o Literágris, os títulos estão no fim, né? Eles partem as palavras. Faz uma coisa bonita aí quando estamos... Isso é que nos torna membros da mesma geração. Ok. Não é o período que estamos atuando. Não é o período. Pensava que fosse isso. Não. Por exemplo esse é o senso comum, né? Senso comum, né? No senso, eu vou sempre seguir essa do senso comum. Mas do ponto de vista da ciência literária, não. Porque eu pensava que fosse realmente assim. Estamos no mesmo período, então somos da mesma geração. Não é assim. Então já vês, né? Tu no movimento vais ter que ter o mesmo discurso. E depois também no movimento surgem os ciúmes, estás a ver? Essa parte do discurso eu concordo. Porque eu já questionei isso ao Helder quando ele esteve aqui, se de alguma forma ele foi criando discípulos. Ele negou-me, mas eu sei que sim. Criou discípulos, porque eu vejo, são pessoas que podem ou não estar dentro do Literágris, podem ser pessoas que só acompanham, estudam as obras do Helder, estudam, são alunos dele, e eu comecei a perceber que ele criou discípulos, porque muitos começaram a escrever da forma como ele escreve. Não é uma questão de modéstia, né? Assim. Da parte dele, mas... Não, mas tu também não pode ser muito igual a outra pessoa, a gente está a ser modesto, estás a copiar, no mínimo.
Não pode ser muito Já igual. tivemos uma marca dessas, né? Com uma crítica que fez o Destino Ventura. Não pode ser muito igual. Está a copiar, já não está a ser modesto. Mas as pessoas também reconhecem esse mérito no Simbate. Os próprios membros do Literagres, muitos deles reconhecem isso publicamente. Né? Reconhecem esse mérito no Simbate. E não é problema, o Simbate criou discípulos. É só ele não havia aquela ideia de estão a seguir cegamente, não. Ele criou discípulos porque o Literagres é uma escola. Sim. E as escolas criam discípulos. Sim, tanto é que Platão, quando criou a Academia de Platão, criou seus discípulos, Aristóteles, não sei quem, eram todos seus discípulos. Sim. Então, é normal também, né? É normal que as pessoas se revêem num escritor, tanto como pode ser da velha geração como dessa geração, é perfeitamente normal que se revêem nele e decidam e tenham como referência. Para tudo precisamos de referência. Porque senão, é aquilo que eu disse, né? Nós acabamos escrevendo um pouco também sobre nós, sobre aquilo que nos rodeia. Não teremos a escrever coisas de outros planetas. Sim. Bom, mano, nós chegamos no final do nosso programa, chegamos no final da nossa conversa. Eu gostaria de deixar aqui alguma mensagem especialmente para os novos escritores, uma mensagem sobre o livro, sobre o dia de lançamento. Pronto, se calhar no dia do lançamento ainda me esqueça, né? Eu aproveito já que agora agradecer essa onda de partilhas, né? Das pessoas, né? A queda do Cão Cidadão, tenho recebido da parte dos colegas desse movimento, pessoal dos clubes. Tenho recebido muita solidariedade, acaba sendo também solidariedade, né? Então eu agradeço muito e pronto, o resto vamos nos encontrar na quinta-feira. Ok. Então, outras marcas, outras conversas. E já agora agradecer o convite, né? Na boa, tu podes voltar aqui sempre que houver novidades. Pode não ser uma conversa de livro, pode ser numa outra vertente, nós estamos disponíveis. Certo. Obrigado. Pessoal, esse foi o Língua Culta Podcast. Tivemos aqui com Dias Neto. Eu vou pedir já o meu autógrafo mesmo hoje. Não vou autografar. Não vai. E vocês podem pedir o vosso autógrafo. Sim, pode falar. Estava a falar sobre o autógrafo. Bem, a ideia era mesmo autografarmos os primeiros autógrafos serão. Então vou levar lá o meu livro. Terá que levar lá o teu livro, certo. Então, pessoal, vocês podem já encomendar vossos livros. Façam como. Porque agora. Façam como na Europa. Na Europa compram livros já há muito tempo. Vão só depois conversar com o autor. Certo. Façam assim, pessoal. Comprem um livro. Liguem para a editora Palavra e Arte no nome de Luef, no nome do Mário Henriques, do Oliver também, do Mário Henriques. Vocês na página no Facebook, na página Instagram, vocês têm N formas de encontrar o livro. O livro é A Queda do Cão Cidadão, Dias Neto, são contos. Vocês não vão perder nada. E esse foi o Língua Culta. Muito obrigado mais uma vez, especialmente para vocês que nos acompanharam durante esse tempo, para aquelas pessoas que participaram, que deram suas opiniões, seus insights. Foi um prazer ter-vos aí do outro lado. Ficamos até a próxima.